Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Uma semana de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana pra gente conversar aqui nesse vídeo de hoje. E, meus amigos, como a gente teve jogo legal, bacana, que vai trazer muito conteúdo aqui para esse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui ao Na Rede Contador. Se você ainda não é inscrito, dá essa força, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha com seus amigos. E é isso, vamos começar então conversando pela essa incrível rodada de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana com a primeira vitória, né? Os gaúchos venceram pela primeira vez nas Copas Internacionais e o Grêmio foi o primeiro, né, vencedor aí dos gaúchos, né? Venceu o Estudiantes de La Plata lá na Argentina por 1-0, o gol do Nathan Fernandes. Foi um bom jogo do Grêmio, acho que até o melhor jogo do Grêmio no ano, né, em questão de conseguir se defender, conseguir atacar, conseguir segurar o resultado. Foi o melhor jogo do Grêmio no ano, tá? Como eu falei, o Grêmio conseguiu segurar muito bem os Estudiantes no primeiro tempo. A pressão do time argentino em casa foi muito ferrenha no primeiro tempo, mas o Grêmio conseguiu superar, conseguiu se defender. E no segundo tempo, com a pressão um pouco mais na frente ali, na saída de bola dos Estudiantes, o Grêmio conseguiu levar ainda mais perigo, né? Levar ainda mais perigo ao gol dos Estudiantes e conseguir fazer seu gol com o Nathan Fernandes, né? Já na reta final ali do segundo tempo. Bom jogo do Grêmio, a primeira vitória finalmente veio na Libertadores. É óbvio que o Grêmio ainda precisa desses 9 pontos que vão estar em disputa para conseguir uma vaga para a próxima fase da Libertadores. E o time vai, enfim, jogar 2 jogos em casa aí nessa volta, inclusive contra os Estudiantes. Mas vamos ver, cara. Foi um bom jogo do Grêmio, né? Como eu falei, o melhor jogo do Grêmio no ano. Mas o time precisa manter essa regularidade. No Campeonato Brasileiro a gente já viu o time derrapar em alguns momentos. Agora na Libertadores, por exemplo, fez 2 derrotas e consegue agora essa vitória fora de casa. Vitória importante para o Grêmio para continuar vivo esse sonho de classificar na Libertadores. União La Calera e Cruzeiro ficaram no empate em 0-0 no Chile. Foi um jogo muito morno em que o Cruzeiro, nas poucas chances que teve, desperdiçou, né? Chutou muito mal, finalizou muito mal essas jogadas e aí o 0-0 fica. O Cruzeiro, em teoria, né, fica complicado nesse momento da Sul-Americana, mas é óbvio que o segundo colocado ainda consegue classificar. Óbvio que vai pegar os terceiros colocados da Libertadores, mas ainda tem chance de classificar sim para a próxima fase. O Cruzeiro vai ter 2 jogos no Mineirão, né, na volta, então vencendo os 2 jogos o time já chega a 10 pontos, então isso facilita um pouco a vida assim, do Cabuloso nessa Sul-Americana, né? Óbvio que a gente tem que torcer para o Cruzeiro jogar bem e conseguir essa classificação. Eu acho que o Cruzeiro até é a melhor equipe desse grupo, né? Conseguiu 2 empates fora, né? 3 jogos, 3 empates na verdade, mas conseguiu 3 empates fora e se não fosse o jogo em casa, o time conseguiria sim essa vitória, né? O jogo que dormiu no segundo tempo acabou tomando empate depois de estar vencendo por 3-0. Na terça também tivemos outro jogo de um mineiro, agora pela Libertadores. O Atlético Mineiro venceu o Peñarol por 3-2. O Atlético de novo com o primeiro tempo espetacular, fazendo 2-0 na primeira etapa, conseguiu fazer o 3-0, né, os 2 gols do Gustavo Scarpa, 2 gols do Gustavo Scarpa, o gol do Paulinho, conseguiu fazer o 3-0 no comecinho do segundo tempo, mas aí depois, quando o Atlético começa a baixar o ritmo, cara, abaixa demais, vira outro time em campo. E inclusive com a entrada das peças ali do banco de reservas, né? O Atlético não tem um banco tão bom e isso acaba caindo muito o rendimento da equipe. Eu acho que, inclusive, cara, olha o que eu vou dizer, hein? O Hulk está sendo o grande jogador do ataque do Atlético que está destoando nesse momento. Óbvio que tem qualidade, é decisivo e tem muita capacidade para dar essa volta por cima ainda na temporada. Mas nesse momento, o Hulk está meio por baixo no Atlético, inclusive com o Paulinho e o Scarpa sendo esses jogadores mais decisivos nesses últimos jogos. A gente vê o Hulk ali fazendo um gol talvez de pênalti. Tá faltando o Hulk começar essa temporada, né? Essa temporada está um pouco abaixo do atacante atleticano. Os Maxis fizeram os gols do Peñarol. Maxi Oliveira e Maxi Silveira fizeram os gols do time uruguaio. 2 gols em 8 minutos, né? Deu uma animada no jogo, mas terminou isso mesmo, 3-2. O Atlético precisa ligar o sinal vermelho porque já teve 2 jogos em casa na Libertadores, né? Vai jogar agora 2 jogos fora e isso pode complicar um pouco o Atlético, porque, como eu falei, no segundo tempo a equipe está caindo demais de rendimento e ainda não mostrou um futebol agradável, né? Um futebol que a gente espera de um time qualificado como o Atlético Mineiro. Também na terça tivemos o jogo entre Deportivo Garcilaso, do Peñarol, e Cuiabá. Peñarol, perdão, do Peru, e o Cuiabá, aqui nosso time querido de Mato Grosso.
Ficou no 1x1, né? Ficou um empate meio xoxo. Eu achei até que o Cuiabá venceria essa partida com muita tranquilidade. Criou muitas chances para isso, mas o time desanda, né? É incrível. Consegue fazer um gol, consegue ser dominante contra o adversário, mas em algum momento você sabe que o Cuiabá vai tomar um gol de empate, até mesmo um gol da virada. Nesse jogo ficou mesmo só no empate. Se analisar a perspectiva por completo, a gente consegue ver que foi um bom resultado, né? Um empate fora de casa sempre é muito bem-vindo nessas competições. O importante é não perder o jogo fora de casa. Mas fica nesse 1x1. Pita fez o primeiro gol e o gol do Dourado, né? E o Beltrán descontou, aí empatou para o Deportivo no segundo tempo. 3 minutinhos depois, o Deportivo acabou empatando contra o Dourado. Fechando a rodada de terça-feira, tivemos o pior brasileiro, olha só. Tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores, tivemos o nosso pior brasileiro, que é o Corinthians, né? O pior brasileiro, até nos brasileiros, o Corinthians consegue ser pior. Ele não tá jogando bem, é um time que não tem criatividade ofensiva, muito instável emocionalmente em campo, isso é notável, isso dá pra gente perceber, é palpável, assim, você quase consegue tocar na instabilidade que o Corinthians tem em campo. Em campo e fora dele também, né, com os dirigentes tretando, o próprio técnico na corda bamba, Antônio Oliveira, e já saliento, tá? Assim como o São Paulo. O problema não é o técnico, o problema é cobrança, o problema é ter cobrança em cima desses jogadores da parte da diretoria. A torcida vai cobrar, se o time tá bem ou tá mal, vai cobrar. Mas eu acho que falta mais uma cobrança mesmo da diretoria em cima desses atletas. Isso eu falo também do São Paulo. É uma falta de vergonha na cara você trocar um técnico com 4 meses de trabalho, entrar um outro e o time parecer que mudou da água pro vinho. Não é problema de técnico, tá? Já reforço de novo. Mas o Corinthians saiu perdendo logo aos 2 minutos de jogo, né? Verón fez o primeiro gol do Argentino Júnior na Argentina, e aí deu esses números finais já no jogo. O Corinthians não foi ofensivo, não criou, não levou perigo nenhum pro Argentino Júnior e ficou nesse 1x0. O gol foi falha, assim, do Cássio, mas eu acho que estão exagerando demais nas críticas. Eu acho que existem muitos outros fatores que poderiam estar ganhando destaque do que as falhas do Cássio. Óbvio que a falha do Cássio vai ser escancarada, porque foi uma falha num momento decisivo, num gol decisivo, mas eu acho que, cara, a gente precisa ter um pouquinho mais de discernimento e noção para criticar um jogador campeoníssimo como é o Cássio à frente do Corinthians. Mas volto a salientar, o Corinthians é o pior brasileiro jogando a Libertadores e Sul-Americana. É um grande favorito para ficar pelo caminho nessas fases, nessas eliminatórias da fase de grupos. Outro que também venceu, mas também não convence, não consegue me convencer, não consegue apresentar um bom futebol, é o Botafogo. O Botafogo venceu por 3x1 a equipe do Universitário, que é o pior time do grupo. O Botafogo conseguiu vencer o pior time do grupo por 3x1 e todos os gols saíram no segundo tempo. O que me leva a crer que o primeiro tempo, né, foi horrível, e realmente foi. Primeiro tempo fraco, com pouca criatividade, o Tiquinho Soares machucou muito cedo, é verdade. Mas, enfim, você tem um elenco tão bom assim que você vende para os outros, como é o elenco do Botafogo, e não consegue desempenhar esse futebol dentro de campo. E isso vem se tornando uma tônica do Botafogo nos últimos jogos. O Botafogo não consegue jogar bem, não consegue envolver, não consegue criar oportunidades. Contra o Juventude, o time goleou, mas muito pela expulsão do Juventude. Né, que o Juventude estava começando a levar perigo ao gol do Botafogo, e ainda fez o gol ainda com um jogador a menos. E nesse jogo contra o Universitário a mesma coisa, né? O Botafogo vencendo por 3x0 conseguiu ainda tomar um gol nos acréscimos. Eduardo 2 vezes, Luiz Henrique fez um belo gol para o Botafogo, fizeram os 3 gols aí do Fogão, e Olivares descontou para o Universitário. O jogo no Peru contra... É Peru, né? Deixa eu só confirmar com vocês isso. No Peru contra o Universitário, geralmente é um jogo perigoso, tá? É um jogo complicado que o Universitário consegue jogar bem em casa. Consegue dar um trabalhinho, não é muito trabalho também não, mas já que o Botafogo vai jogar 2 jogos fora e o único jogo em casa é contra a LDU, que é a melhor equipe do grupo, então, cara, o retorno pro Botafogo aí fica um pouco perigoso na Sul-Americana. Óbvio que o segundo colocado, volto a ressaltar, classifica, o Botafogo tem chance, mas questão de futebol, dificilmente eu coloco ele como favorito para classificar em primeiro. Em segundo, uns 50%, vai. Também, agora, quem não tá dando sopa pro azar na Sul-Americana é o Atlético Paranaense, que venceu mais uma, tá 100%, tem 11 gols em 3 jogos, é uma média absurda do Furacão nessa Sul-Americana, e venceu a melhor equipe fora de casa, né? Melhor equipe do seu grupo, né? O Danúbio, lá no Uruguai. O time venceu por 1x0 o gol do Matson, de cabeça, bem nos 16 minutos do primeiro tempo, e o Atlético conseguiu se segurar, conseguiu se retrancar ali, sair com esse 1x0, que é difícil, cara. O Danúbio é uma equipe complicadinha, como eu falei, do grupo do Atlético é a equipe mais chata de se enfrentar. Então, se o Atlético já fez 9 pontos em 3 jogos, eu acho que é grande favorito
de ter a melhor campanha da Sul-Americana e o grande favorito como um todo de ser campeão desse torneio aí. Méritos totais do Cuca, que está à frente aí do Atlético e está fazendo um bom trabalho comandando o Furacão. Red Bull Bragantino também venceu o Sportivo Luqueño do Paraguai em casa, na Bia Bichedi, mas também é outra equipe, assim como o Botafogo, que não consegue convencer. O Bragantino conseguiu fazer 2-0, mas conseguiu tomar gol na reta final e tomar uma pressão absurda dos paraguaios, que tem um time muito inferior ao Bragantino. É impressionante como o Bragantino não consegue passar uma tranquilidade, tipo assim, se o Bragantino faz 1-0, assim como eu falei do Cuiabá e do próprio Botafogo, se o Bragantino faz 1-0, cara, eu tenho tranquila certeza que o time vai tomar o gol do empate. Porque o time não consegue segurar, tem muito buraco na defesa, tem muito espaço para o time criar, circular, entrar dentro da área, ser perigoso, menos o Corinthians conseguiu fazer isso. Mas o Bragantino vem sendo essa equipe, né, que não consegue segurar e vem sofrendo bastante defensivamente. Thiago Borbas no primeiro tempo e Gustavinho no segundo tempo fizeram os 2 gols do Bragantino e Marcelo Ferreira descontou aí para o Sportivo Luqueño do Paraguai contra o Bragantino. O Bragantino tem segundo lugar porque perdeu para o Racing, né? Então tá 3 pontinhos aí atrás do time argentino, provavelmente vai terminar assim, tá? O Racing em primeiro e o Bragantino na segunda colocação. Então se o Bragantino me calar e no Nabia Bichedi vencer com mais de 2 gols aí, talvez, aí o Racing em casa. Também pela quarta-feira tivemos a derrota do Flamengo, a primeira derrota do Flamengo no ano, foi lá na Bolívia, na altitude, com um time meio reserva, um mistão. Eu não entendi muito por que o Tite fez isso. Eu acho que a prioridade para essas equipes passadas as finais dos campeonatos estaduais é priorizar se classificar na Libertadores. Eu acho que o Campeonato Brasileiro você consegue correr atrás de certos prejuízos ao longo das 38 rodadas. Na fase de grupos, não. Um tropeço pode te custar uma eliminação caso você não consiga vencer novamente. Eu acho que o Flamengo é total favorito para classificar, tem 2 jogos em casa, vai conseguir vencer esses 2 jogos muito facilmente. Se eu não me engano, acho que o Flamengo tem o Milionários, né, em casa e o próprio Bolívar. Então provavelmente consegue fazer esses 6 pontos em casa e talvez beliscar um empatezinho ali com o Palestino no Chile. Mas, sei lá, vamos ver, né, como que vai ser, porque o Flamengo não tá jogando tão bem. Como eu falei no vídeo de análise contra o Palmeiras, o Flamengo não conseguiu... o Flamengo e o próprio Palmeiras não estão conseguindo ter um jogador criativo ali para suprir as ausências técnicas e psicológicas e físicas, né, de Arrascaeta e de Rafael Veiga. Nesse caso, vamos falar um pouco mais da Arrascaeta, que nem jogou essa partida, foi poupado. Mas o Flamengo não tem essa peça que consegue criar, que consegue envolver, que consegue levar perigo, que consegue ser esse armador, esse cara criativo do Flamengo. Não tem. Ano passado, até tinha o Everton Ribeiro, quando o Arrascaeta estava abaixo, o Everton Ribeiro aparecia e conseguia ir bem. E isso vice-versa, quando o Everton Ribeiro não estava mal, o Arrascaeta se destacava também. Mas enfim, Francisco da Costa, ou Chico da Costa, né, brasileiro, fez o gol do Bolívar, o Vinha empatou logo na sequência, 3 minutinhos depois com um belo gol, e Bruno Sávio, outro brasileiro, fez ali o segundo gol do Bolívar, que foi muito mais perigoso do que o Flamengo. O Flamengo acho que teve 4 finalizações no gol, enquanto o Bolívar teve umas 8, teve quase o dobro aí de finalizações no gol, né, finalizações certas, fora as finalizações erradas. Do que o time do Flamengo, né? E a gente espera que o Flamengo pelo menos seja um pouco mais perigoso, né? Tudo bem que tem a altitude, etc, mas a gente espera o Flamengo um pouco mais encorpado, o Flamengo um pouco melhor em campo do que o time do Bolívar. Isso volta a ressaltar, o Bolívar tem 9 pontos, enquanto o Flamengo tem apenas 4 pontinhos. Tem 5 pontos para tirar de desvantagem aí do Bolívar nesse retorno do grupo na Libertadores. Um time que não desapontou fora de casa e na altitude foi o Palmeiras. O Palmeiras saiu perdendo, fez, é verdade, os piores 45 minutos do ano do Abel Ferreira com a equipe. O time não deu um chute no gol. O chute no gol só saiu com o Endrick aos 47 do primeiro tempo nos acréscimos, inclusive com o gol dele, né? Mas o Palmeiras foi amplamente dominado pelo Independiente del Valle. É uma equipe muito bem treinada, muito bem postada, consegue levar perigo, principalmente com o Kendry Páez, que é esse menino aí de 16 anos do Independente, que já está vendido para o Chelsea, vai ano que vem para a equipe inglesa, e gostei demais, cara, desse jogo do Independente, tá? Foi um bom jogo mesmo, principalmente no primeiro tempo. Precisa ajustar um pouco melhor fisicamente para a segunda etapa, porque eu acho que isso está fazendo a diferença para os times brasileiros ao longo da Libertadores, né? A gente consegue notar uma diferença física muito grande das equipes,
né, os times brasileiros mais preparados que os times estrangeiros, e isso se comprovou nesse jogo contra o Palmeiras também, né? Apesar da altitude do Independente ter amplamente dominado o primeiro tempo e ter cansado o time do Palmeiras, só foi entrar jogadores descansados que o Palmeiras conseguiu essa virada em cima do Independente. Tudo me leva a crer que no Allianz Parque isso siga do mesmo jeito, com o Palmeiras um pouco mais dominante, mas o Palmeiras vira líder desse grupo, né, com 7 pontos, o Independente está com 4, igual a pontuação do Liverpool do Uruguai também com 4 pontos, Liverpool que é o próximo adversário do Palmeiras no Uruguai. Jogo complicadinho, não é tão complicado igual esse jogo do Independente, mas é assim, da mesma forma complicado. Kendrick Paz, como eu falei, e Royos fizeram os gols do Del Valle, e Hendrick, Lázaro e um golaço do Luiz Guilherme deram a vitória ao time de Abel Ferreira. Como é ruim torcer contra o Palmeiras, né, cara? É um time que consegue se remontar ao longo da partida com os mesmos jogadores ou com jogadores do banco de reserva e ir muito bem, né? Conseguir fazer essa virada que, cara, me arrisco a dizer que, no momento, no futebol brasileiro, eu acho que só o Palmeiras consegue virar contra um Independente Del Valle ou contra uma equipe na altitude. Dificilmente tem outra equipe hoje que consegue fazer esse desempenho. Talvez o Flamengo com os times titulares, mas mesmo assim eu acho difícil. Mas ao longo da história tem vários times bons, né, pra gente comentar. Mas eu quero destacar esse poder do Palmeiras, de poder de virada, poder de decisão. E de novo, né, passando pelos pés do Hendrick, essa importante virada do Palmeiras enquanto Independente para a tranquilidade para a sequência da Libertadores, né? 7 pontos, já começa a ter uma vantagem para o segundo colocado e já começa a pensar em talvez avançar em primeiro, com uma certa tranquilidade aí ao longo. Se vencer, acho que 2 jogos já garante a primeira colocação, né? Fluminense e Cerro Porteño, no caso, Cerro Porteño Fluminense 0-0. O Flu só não perdeu no Paraguai por 2 ocasiões. A primeira por uma grande e absurda atuação do Fábio, de novo fazendo grandes defesas, de novo garantindo 3 pontos para o Fluminense. Né? Ele é um goleiro muito decisivo para o Fluminense ao longo dessa temporada, porque o Fluminense não está bem. É outro time que não consegue desempenhar um bom papel ofensivo, defensivamente até consegue segurar alguns resultados, mas, cara, demora muito para o Fluminense criar jogadas, né? O Fluminense é um time que demora demais, e isso pode acabar custando caro para a equipe ao longo da temporada. Custou já caro no Campeonato Carioca, onde a equipe demorou demais para criar jogada e acabou tomando 2-0 do Flamengo, e na volta ficou muito difícil. Mas no Paraguai, no caso, foi bom esse resultado para o Fluminense, né? Um empate, como eu falei, fora de casa, sempre muito importante a equipe brasileira pontuar fora de casa, mas o Cerro não chega aos pés do Fluminense, né? Uma equipe muito fraca, muito inferior ao Fluminense e provavelmente vai ser goleado no Maracanã. Libertadores também, na quinta-feira, o São Paulo venceu fora de casa o fraco e horrível Barcelona de Guayaquil. Cara, que jogo ruim do Barcelona. Você viu o atacante, o meio, o volante, não conseguindo dominar uma bola, assim. Dá dó você assistir um time desse na Libertadores e não conseguir bater de frente com o São Paulo, que é um time que tá saindo, né, do seu momento de crise no ano, que eu não achava que estava nessa crise toda, mas consegue ali uma boa vitória fora de casa o São Paulo que é favorito para classificar nesse grupo em primeiro. Não vejo o Tadieres levando tanto perigo assim ao São Paulo, apesar de ter uma vantagenzinha, né, tem 3 pontos de vantagem em relação ao São Paulo. Mas Caleri e Alisson fizeram os gols aí do São Paulo nesse jogo contra o Barcelona em Guayaquil, no Equador. Boa vitória do São Paulo, acho que é isso só. Não precisa ser nada mais que isso. Muito espetacular, meu Deus, que fantástico. O Zubeldia, o cara do momento. Cara, não. Tá começando o trabalho. Já venderam esse peixe para mim do Carpini, né, com o título da Supercopa do Brasil. E a gente viu que em poucos meses o trabalho dele ruiu, né? O São Paulo vem passando por muitas trocas de técnico recentemente, e uma hora encontra um técnico bom, como foi o Dorival ano passado, mas eu acho que há mais problemas de comportamento dos jogadores querendo mandar e querendo trocar de técnico e fazendo esse corpo mole, essa falta de entrega em relação ao técnico, e o São Paulo a gente sabe que tem jogadores que fazem isso, né? Do que realmente o técnico não está dando certo. É muito louco você ver ali o desempenho de alguns jogadores em campo e lembrar de 2 semanas atrás como era o desempenho deles com o Carpini ou mesmo com o Milton Cruz, como foi no Atlético Goianiense. Mas é isso. 2-0, uma boa vitória do São Paulo, se coloca de novo na briga ali para classificar em segundo lugar, talvez, ou em primeiro.
vai classificar com muita tranquilidade nesse grupo aí. Tem 2 jogos em casa ainda para enfrentar o próprio Barcelona e agora também o Talleres, né, em casa. Cara, falando de histórias legais, tivemos uma baita história que foi o Fortaleza vencendo por 4-2 o Boca Juniors. Vou dizer que me surpreendeu, tá? Vou dizer isso para vocês. Mas me surpreendeu mais por esse placar elástico, né? Esse 4-2 ter sido um pouco mais elástico e ter dado essa vantagem grande pro Fortaleza ao longo da partida, né? O Fortaleza terminou o primeiro tempo empatado, né? 1-1. O Lucero fez o primeiro gol do Leão do PC e o Merentiel, o ex-Palmeiras, fez o gol do Boca Juniors. E aí no segundo tempo foi onde o Fortaleza engatou 2 gols em sequência com o Lucero e Pikachu e ainda fez o 4º gol com o Pikachu aos 63 minutos. E aí o Boca descontou no finalzinho com o Zenon. Bom jogo do Fortaleza, vira líder isolado no grupo com 9 pontos, né? O Boca está com 4, tem 5 pontinhos aí de vantagem, então dá para administrar legal aí para os próximos jogos. Vale ressaltar, e eu quero deixar um alerta para o torcedor do Fortaleza, para alertar os próprios jogadores, que é sempre importante eliminar o Boca Juniors na fase de grupos. Então, cara, vai jogar na Argentina, tal, não sei o que, tudo bem se perder, tá classificado, cara, não, ganha do Boca lá, na La Bombonera, pô, vai dar uma motivação pro Fortaleza, vai ser uma baita história pra se contar, o primeiro time nordestino a ganhar na La Bombonera, pô, vai ser, diferenciado. Mas não me venha dar pontos de graça pro Boca Juniors e deixar esse time vivo em torneio sul-americano, porque só vi ano passado na Libertadores, for deixar ele vivo, foi deixando, esse é o pior Boca de todos os tempos, esse Boca é muito fraco, uma hora vai ser eliminado. Não foi, chegou na final e quase foi campeão em cima do Fluminense no Maracanã. Fechando a rodada, tivemos o grande jogo das 11 horas, essa ideia maravilhosa da Conmebol de jogar o jogo pro último horário da noite, que é às 11 horas, e terminar só 1h da manhã e acabar com o meu dia, como foi Delfim e Internacional. Primeiro tempo horroroso, o primeiro tempo assim, cara, lento. Quando o Wesley fez o gol do Inter, no primeiro tempo aos 34, eu achava que estava nos acréscimos já, pra você ter uma noção. Passou 34 minutos, parecia que eu tinha perdido 7 anos de vida. O Inter demorou demais para levar perigo, foi um jogo muito sonolento, muito fraco do Internacional fora de casa. Esse 2-1 aí engana muito, porque se fosse um 0-0, 1-1, ou mesmo 1-0 pro Inter, seria de bom tamanho. 3 gols num jogo desse, cara, é muito mesmo, assim, eu tô falando sinceridade. Foi um jogo muito pobre. Mas o Inter venceu, é a primeira vitória do Inter na Sul-Americana, primeiro gol do Borré com a camisa do Internacional de pênalti, né? Precisou de um pênalti de novo para ele bater, porque em campo ele perdeu outra oportunidade que não podia perder. Mas fica esse 2-1 aí, 2 gols do Inter, né? Wesley e Borré, e o Luiz Castro descontou pro Delfim na sequência. 1 minuto depois que o Borré fez o gol, o Luiz Castro já descontou, e aí o Inter adotou o modo Inter, né? A gente começa a perceber isso do Internacional, que é uma equipe que consegue com suas vitórias e retranca, se fecha. Não sei se... por 2 motivos, tá? Não sei se é por falta de confiança ofensiva, de que o time pode matar o jogo com gols, ou se o time confia demais na sua defesa e retranca e fica tudo certo ali. Mas eu acho que o Inter tem muita capacidade ofensiva para fazer até mais, vencer os jogos por mais gols. Mas é isso. Vamos ver o que o Kudê vai apresentar, né? O Inter ainda está fora da zona de classificação como líder, mas está em segundo lugar. Mas precisa apresentar um futebol mais agradável, né? Vamos combinar? Vamos fechar aqui eu e você, que está assistindo aqui. O Inter precisa apresentar mais, né? É um time que a gente colocou como favorito para ser campeão de muitas coisas ao longo do ano e tá devendo. Assim como o Atlético, assim como o Palmeiras, assim como o Flamengo, tá devendo, tá? O único que não tá devendo, que não prometeu nada e tá entregando é o Atlético Paranaense, mas isso no Brasileirão já perdeu, né? Mas aí, a gente esperava muito também do Furacão esse ano. Mas o time tá muito bem na Sul-Americana e vai bem também no Brasileirão, eu acho, eu espero. Mas é isso, meus queridos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Temos Brasileirão até segunda-feira, porque a CBF também é maravilhosa nesse quesito. E na terça-feira a gente já tem Copa do Brasil aí pra gente conversar. Tem feriado também na quarta-feira, então bom descanso para quem viajou. E é isso. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se inscreve, curte, faz esse favor aí por mim. Curta esse vídeo, compartilha ele, se inscreve aqui no canal, já temos 120. Você vai fazer total diferença na minha vida, cara. Você não sabe, mas você vai fazer essa diferença na minha vida. É isso. Um abração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.